que o senhor se apresentasse, assim, a sua maneira. Quem é o jornalista Carlos Alberto Colex? Sim, senhor. Eu comecei no jornalismo enquanto eu procurava me preparar para o vestibular de geologia e encontrei na Folha da Tarde um anúncio. Jornal do Interior precisa de redatores que venham venha se apresentar na sucursal em Porto Alegre, na Rua da Praia, tal e tal. Aí, eu, que sempre gostei de ler jornal, tudo escutava muito rádio, né? Eu escutava rádio lá em Santa Rosa, onde eu nasci, e eu era quem buscava o diário de notícias que chegava no fim da tarde e que o meu pai ele ia ler com muito interesse. Ele aproveitava a noite para ler o diário de notícias, ele era assinante. Então eu também me interessava e gostava muito de me situar nos assuntos. Então, foi feita uma seleção na sucursal e o teste era, a gente fazia determinadas matérias que o chefe de reportagem determinava e o teste definitivo era um assunto que a gente mesmo escolheria e apresentaria. Naquele tempo, o presidente era o Juscelino Kubitschek. O ministro da Justiça era Armando Falcão, ainda pouco conhecido, mas que ficaria notoriamente criticado no Brasil pela truculência da sua gestão. E o Armando Falcão mandou a polícia dar um pau nos estudantes do Rio de Janeiro que protestavam contra não sei o que, eu não me lembro agora. Então eu escolhi esse assunto para fazer algumas linhas, mas eu nem sabia o que eu ia, a forma com que eu ia, qual é a linguagem que eu empregaria. Então eu fiz uma crítica ao Armando Falcão. 2 dias depois, quando o jornal chega de Santana do Livramento para cá, o jornal A Plateia, vinha de trem, levava um dia de trem. O texto que eu fiz estava na capa do jornal, como editorial do jornal. O dono do jornal, o diretor, Toscano Barbosa, resolveu que aquele texto seria na capa e não no interior do jornal, com destaque. É claro que então, lá fui eu e cheguei a Livramento no dia 21 de abril de 1960. Primeiro texto do senhor que o senhor fez foi capa da Folha da Tarde? Não, foi capa da Plateia, né? Da Plateia. O jornalista de Santana do Livramento, que era diário, e era um jornal maior que o próprio Correio do Povo, porque a rotativa que imprimia, ela exigia um gabarito de papel maior que o do Correio do Povo, standard, né? E era o principal jornal do interior na época.
Então, com aquele acidente que aconteceu de ter ido parar na capa, é lógico que eu fui chamado para trabalhar lá. Cheguei no dia 21 de abril de 1960, o dia da inauguração de Brasília. Eu ia escutando a solenidade de inauguração dentro do trem. E fiquei em Santana do Livramento 2 anos. No primeiro emprego eu durei 6 meses, porque a polícia tinha fechado uma banca do jogo do bicho. Claro, é uma banca disfarçada, camuflada, né? E o jornal resolveu não publicar aquela notícia. Aí eu fui cobrado, por que não vão publicar? Aí me demitiram. Então, quando eu estava me preparando para ir embora, o segundo jornal diário de Santana do Livramento mandou me chamar. Ah, pois é, tu foi demitido por isso, por isso, por isso. Aqui tu não seria demitido. Tu, se quiser trabalhar aqui, pode começar. Digo, não, eu ainda tenho que ir em Santa Rosa, ver a minha família na volta, então eu começo. E acabei ficando até metade de 61. Passei a legalidade lá. E aí aconteceu que o ex-prefeito de Livramento matou o prefeito da cidade, do mesmo partido. E nós começamos a cobrar um processo contra o prefeito matador. E uma corrente do partido começou a nos ameaçar por causa disso. Aí eu até tive um oferecimento de uma Parabellum, uma pistola, né, automática, arma de guerra, para me defender. Eu vi que... Mas por que o senhor precisava se defender? Por que o senhor precisava se defender? Por causa das publicações no jornal? Como? O senhor precisava se defender por causa das publicações no jornal? Sim, porque aconteceu o seguinte, depois de uns dias o prefeito matador se escondeu numa fazenda no Uruguai. E aí começaram as buscas e tal, etc. Acabaram localizando ele. Mas começou um esquema político de proteção dele. E levaram ele para Porto Alegre. Chegou em Porto Alegre, preso, né? Em seguida foi liberado. Andava livre na rua, etc. e tal. Aí nós começamos a cobrar o que havia, que ele estava solto. E a ala do partido que era favorável a ele não gostou da nossa atitude, né? Que, além disso, nós fazíamos campanha para que fosse erigido um busto do prefeito assassinado. E a ala antagônica mandou um recado para o jornal dizendo que iriam me pegar. Aí o diretor do jornal, Ivo Caggiani, grande jornalista, me ofereceu a pistola dele, uma arma de guerra, um canhão de portátil, 45.
que eu sabia manejar, porque recém eu tinha prestado serviço militar, né, em 1959. Aí eu dispensei a Parabellum e fui na Casa América, a principal loja de Rivera, hoje é um shopping, e comprei um punhal e passei a usar o punhal. Se me atacassem, eu ia lutar com o punhal. Mas fiquei muito chateado com aquilo. Eu queria evoluir, né? Queria trabalhar em Porto Alegre. Esse jornal era lá, que o senhor estava trabalhando lá. Lá. Qual era o jornal mesmo? Primeiro foi a Plateia, onde eu fiquei 6 meses, e depois a Folha Popular, que era também um jornal diário, né? Só que era vespertino, né? E eles deram apoio para o senhor seguir trabalhando, apesar das ameaças e coisas? Sim, sim. Quiseram até me armar, né? Eu é que não quis usar a Parabellum. E aí, a partir da sua volta para Porto Alegre, o senhor é um dos fundadores que ajudaram a fundar a Zero Hora, né? Que começou lá com outro intuito de jornal, mas hoje é o maior grupo de comunicação do sul do país, né? Sim, mas antes eu trabalhei na Última Hora e no Jornal do Dia. O Jornal do Dia era o jornal da Igreja Católica. E a Última Hora era o jornal, era um jornal novo, tal, que estava revolucionando o jornalismo do Brasil inteiro. Tinha São Paulo, Rio, Curitiba, Salvador. E veio golpe. Veio golpe e fecharam a Última Hora. Aí começou uma negociação para fundarem um jornal no lugar da Última Hora. Tanto que esse jornal novo chama-se Zero Hora, para mostrar a afinidade com a Última Hora, né? Última Hora, Zero Hora. Última Hora, Zero Hora. Sim, e a equipe era praticamente a mesma. Só que nós sabíamos que nós não podíamos fazer o mesmo tipo de jornal da Última Hora, de jornalismo da Última Hora. E o jornal, o que era Zero Hora, era um pouco mais que a Última Hora. Eram 4 jipes candango, eram umas 20 máquinas de escrever. Que ano isso, seu Colex? Que ano era? 1964. 4 de maio de 64. E onde é que foi a primeira redação? Como? Onde é que foi a primeira redação? Na 7 de setembro, pertinho da Caldas Júnior. 7 de Do lado do concorrente. Do lado do concorrente. Sim, sim. É. E aí como é que foi esse processo? Os jornalistas que fundaram? Como que vocês visualizavam? Bom, a Zero Hora começou com aquela gana da Última Hora. Não podia usar a linguagem da Última Hora, mas tinha o espírito da Última Hora. O que significava isso? Corria atrás das notícias, chegava antes da polícia onde tinha havido um crime ou um acidente, e conservou a fama da Última Hora, né? E aconteceu que 3 anos depois, eu sou da equipe fundadora da Zero Hora, né? 3 anos depois houve uma conferência internacional Montevidéu? Não, em Punta del Este. Eu queria chegar nessas músicas. Em Punta del Este. Veio até o presidente dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson, e para dormir seguro, enquanto se processava a conferência, no Cassino San Rafael, que foi demolido recentemente,
veio um porta-aviões para ele dormir no porta-aviões, por segurança, né? Então, o porta-aviões ficava à vista, assim, da cidade de Ponta del Este para o Lyndon Johnson dormir. E nós, era a Rádio Gaúcha e a Zero Hora. Nós fizemos uma boa cobertura e o pessoal ficou entusiasmado com aquilo, né? A Caldas Júnior ficou muito inferiorizada, eles não souberam avaliar a importância daquela conferência que veio presidente de todos os continentes. Como é que era o nome da conferência, o senhor lembra? Conferência, em espanhol, né? Conferência Cumbre de las Américas. Eram os presidentes de todos os países das Américas, né? Para tratar sobre que assuntos? Sobre assuntos internacionais do interesse dos continentes, né? E me lembro dos presidentes que estavam lá, além do Lyndon Johnson, presidente do Paraguai, do Peru, claro, do Brasil, Carlos Costa e Silva, quem mais? Tinha uma porção de... Agora... E aí, a partir dessa brilhante cobertura que a Zero Hora fez, surgiu o convite para a Guerra do Vietnã. Exatamente. Então, o pessoal ficou entusiasmado e alguém teve uma ideia de vamos para o Vietnã. Parece que a Caldas Júnior também estava programando a mesma coisa e a Zero Hora se antecipou, né, nessa viagem e fomos antes, né? O Flávio Carlos Gomes, pela Caldas Júnior, foi um mês depois, uma coisa assim, uns 2 meses, não me lembro. Foi o processo de seleção para mandar do jornal? Como é que o nome do Colexa foi escolhido? Foi pelo seu brilhante trabalho lá em Punta del Este, né? Mas e aí, como é que foi o processo de convidar, escolher quem ia? Bom, sobre isso eu não sei. Eu só sei que antes de mim foi cogitado 1 ou 2 colegas, mas não sei por que motivo, eu nunca me interessei em saber, eles não quiseram ir ou não puderam ir. Então, como ainda tinha aquele rescaldo da conferência de Ponta del Este, me chamaram, topa ir para o Vietnã? Eu topo, tal. Não deu medo? Como? Não deu medo? Não. Nesse ponto eu acho que, sei lá, a gente, quando não sente medo, é porque não está sabendo exatamente em que rascado está se metendo. Porque se soubesse, teria medo, né? Não é nenhuma coragem excepcional, é mais é um desconhecimento de que realmente vai acontecer. Mas, então... O senhor foi daí, arrumou as malas, uma mala, caderno, caneta? Sim, fiz um seguro, porque o governo do Vietnã exigia um seguro que, se acontecesse alguma coisa comigo, a despesa seria paga pelo seguro, né, do Brasil. Seguro de vida para ir. Um seguro de vida para ir. E aí, o senhor foi, embarcou sozinho, o jornal dava em dinheiro, deu um dinheiro para o senhor ir em papel.
Não deu cheque, alguma Eu coisa assim? trabalhei cheque, levei $1.000 em trabalhar cheque. Nem sei se existe trabalhar cheque hoje. Talão cheque não existe mais. Não? Olha, se existe, acho que ninguém mais usa. Ah, é? É. Cheque caiu em desuso, né? Com o Pix e tudo É, mais. acontece tanta coisa. Bom, e a passagem tinha que ser pela Air France. E eu fui cair em Paris. Cortesia, né? O senhor ganhou a passagem como cortesia da Air Era uma coisa assim, ela tinha sido dada para o diretor da redação, o Paulo Amorim, que era comendador de uma ordem lá da França. E aí o senhor entrou no avião e estava por conta. Não tinha mais contato com o jornal, com a redação. Sim, porque naquela época não tinha celular, não tinha telefone, ele levava uma semana para conseguir uma ligação. Né? E chegando em Paris, no dia seguinte me toquei para a Embaixada do Vietnã do Sul. Olha, eu quero visto, assim, assim. Não estamos fornecendo visto. Porque o presidente da França, General de Gaulle, tinha criticado muito o governo sul-coreano e, em retaliação, a embaixada, a embaixada suspendeu todos os vistos, todos os serviços diplomáticos, né? E me disseram que dali uns dias que o embaixador tinha viajado para o Vietnã do Sul para saber o que ele ia fazer diante da nova situação e que ele voltaria no meio da semana que vem com uma resposta. Muito bem, eu fiquei uns 2, 3 dias e não é nada desagradável ficar 2, 3 dias a mais em Paris, né? E aí, quando o embaixador voltou, eu fui lá de novo. Não, senhor, não daremos visto e tal. Eu digo, que frio que eu me meti. Aí eu fui conversar com o pessoal da France Press. Como é que vocês estão fazendo para trocar as equipes lá? Nós estamos tirando visto em Londres. Lá em Londres está liberado o visto. Aí peguei o avião, fui para Londres, num domingo. Na segunda-feira de manhã bati na porta da embaixada do Vietnã do Sul em Londres. Veio me atender um jovem secretário da embaixada, um dos secretários, né? Aí expliquei e tal, e ele, não, o que vale para Paris vale para cá, o senhor não vai ter visto nós. Aí que eu levantei, e aí ele olhou para mim e disse assim, o senhor só tem uma maneira de entrar no Vietnã, como turista. Tá, muito obrigado. Voltei para Paris. Aí marquei a passagem. Quando eu chego no balcão do check-in, o funcionário da Air France levanta o meu passaporte. O senhor não pode viajar, o senhor não tem o visto do Vietnã do Sul. O senhor não precisa de visto. Como que não precisa? Eu sou turista. O sujeito e virou as costas e se encaminhou para um armário desses de aço, assim, de gavetas, né? Aí pegou um livro desse tamanho, assim, e começou a folhear o livro. E eu olhando, né? Que era a legislação de todo mundo
como podia entrar, quem não podia, quem exigia visto, quem não exigia visto. Até que lá no tópico do Vietnã do Sul, dizia que não era exigido visto para turista. Então, Aí entrei no avião, para aquela viagem, né? Que primeiro era Espanha, depois da Espanha, qual era o país? Não me lembro, mas eu sei que fomos acabando na Índia, e fomos pulando Tailândia, Camboja, e descemos Saigon. em Saigon. Aí, sabendo que ia dar rolo, eu já fiquei por último da fila. Eles vieram pedir os passaportes de todos os passageiros. Eu fiquei por último na fila. E, de repente, saiu um funcionário da alfândega do Vietnã, de Saigon, com meu passaporte, mostrando-lhe alto assim. E eu levantei, eu sabia que era o meu, né? Levantei o braço e ele veio: o senhor não pode entrar no Vietnã, o senhor não tem visto. Eu digo: mas eu não preciso de visto. Por que o senhor não precisa de visto? Porque eu venho como turista. Aí ele voltou para o escritório lá, para o balcão dele. E abriu o livro dele para procurar. Foi para o A livro. mesma coisa. Estava no livro, dispensado visto para turista. Aí me chamaram de novo. Olha, o senhor, o que o senhor veio fazer? Eu vim trabalhar. E o senhor, para se localizar, o senhor tem que ir, o senhor depende de uma licença do governo dos Estados, da Embaixada dos Estados Unidos. Tá bom. Posso ir embora, então? Posso ir para o centro? Pode. Aí, antes de pegar um táxi, os carregadores de mala ali do aeroporto me atacaram no caminho. Brasileiro, eles já estavam sabendo do rolo, né? Brasileiro, Pelé. Digo: sim, Pelé. Naquele ano, 1967, Pelé. tinha passado meses antes pela Ásia o Atlético de Minas Gerais. Aí vieram falar: pois é, um grande time, o Atlético, ele foi jogar até na China, né? E deixou boas lembranças lá. E aí o pessoal, assim, os carregadores ali, taxista, como é que foi as primeiras impressões do senhor de Saigon? Saigon chama atenção porque antes dos Estados Unidos irem para lá, da guerra dos Estados Unidos, era uma colônia francesa, né? Numa região que no mundo inteiro era conhecida por um nome que hoje todo mundo ignora, porque deixou de ser tratada como, no noticiário jornalístico, Cochinchina. Era o Vietnã, era o Laos, era a Camboja. Então, aquilo ali era uma península e uma entrada no continente da Cochinchina. Então, quando tu queria dizer que um lugar era muito longe, tu estava falando, quando tu dizia: é lá na Cochinchina, que era o lugar mais distante que existia no mundo, né? Então, o que chama a atenção é que as casas e as ruas, os edifícios, eram naquele estilo que tu vê nos filmes, né?
Eu digo, eu estou no filme francês. Né? E eu tinha que ir imediatamente na Embaixada Americana para começar a regularizar a minha presença. Né? Mas primeiro eu fui no hotel e tal. Aí eu fui na Embaixada. E estando na Embaixada, eu levava meia hora para ser atendido, comecei a ler todos os papéis que estavam numa mesa no meio do salão, assim, da recepção. E um dos papéis dizia que se eu tivesse que comprar cigarro, não deveria descer na rua ou ir para a rua à procura de cigarro sem estar acompanhado de um colega, de um compatriota, de alguém que fosse comigo lá buscar o cigarro. Porque essa pessoa, quando fosse a vez dela de buscar cigarro, ia me pedir que eu fosse junto com ela por questão de segurança. Porque, às vezes, o Vietcong sequestrava alguém, né, e depois aparecia morto o americano que tivesse sozinho na rua. Então tá. Mas o senhor sentia esse clima hostil, assim, a cidade tinha Não, clima pois aí de é que guerra? tá, aí é que eu vou contar. Aí o que acontece? Quando a Embaixada Americana me deu uma credencialzinha desse tamanho assim para andar lá, né, para pedir o que eu tivesse que pedir, para ir em algum lugar, alguma coisa e tal. Então eu estava liberado com aquela franquia. Né? Aí eu resolvi o quê? Resolvi sair na rua, que eu sempre gostei de caminhar, para sentir o ambiente. Né? E a primeira coisa que eu vi quando saí do hotel era uma praça cheia de gente, cheia de casebre, de malaquinha, eram os refugiados de guerra do interior que vinham para Saigon e não tinha lugar para eles. O que eles faziam? Ocupavam a praça e ali eles construíam uns barraquinhos, dormiam ali, cozinhavam ali. Era assim, em cima das calçadas, era os fogões, os fogos que eles faziam para cozinhar e tal. E eram as crianças, eram as mulheres, era aquele juntamento. Aí eu fui caminhando no meio daquele pessoal e tal, e fui indo. E daí eu me lembrei do aviso aquele, do conselho aquele da embaixada, não ande sozinho e tal. Digo, mas eu não sou americano, eu sou brasileiro. Eu estava com o passaporte no bolso. Eu estou livre desse perigo. E fui indo, caminhando. Lá pelas tantas, começou a escurecer. Digo, bem, está na hora de voltar. Mas eu estava num lugar que não tinha grande movimento, não tinha táxi, não tinha nada. Nessa andança toda, como é que o senhor viu lá, tirando a praça, como é que a cidade aparentava ser? Muita pobreza, guerra? Como é que era? Naquela parte ali, que era o centro de Saigon, não. Era aquela vista que eu falei digamos assim, da melhor parte da cidade, com aquele estilo todo dos prédios franceses que a gente vê nos filmes. Mas aí eu cheguei num ponto que tinha outro ajuntamento grande, era como se fosse assim, digamos, em Porto Alegre, tu tivesse na João Pessoa e tivesse que ir até ou melhor, tu tivesse na Getúlio e tivesse que ir até João Pessoa, mais ou menos 1 quilômetro de trajeto, né? E novamente aquele ajuntamento,
aquelas criançadas correndo na rua, etc. e tal, as mulheres cozinhando, os homens conversando e tal. Aí eu tinha que sair da Getúlio para João Pessoa e atravessar aquela multidão. Daí me deu um frio. E agora? Já estava meio que escurecendo. Digo, daí eu me lembrei, mas tu Casalberto é um grande idiota, porque quem é que está na tua cara que tu pode ser brasileiro, mas tu não tem jeito de brasileiro, não tem carimbo de brasileiro na testa. Né? Porque muito bem podia me confundir com americano, mas com brasileiro. Aí eu digo, bem, se eu ficar parado aqui, aí é que eu vou estar chamando a atenção. Eu vou atravessar esse povo. E comecei a atravessar, né? E me olhavam, então, impressionado, porque nenhum americano faria aquilo. Né? E aí eu fui indo, e passava uma criança assim, eu botava a mão na cabeça e ia indo e tal. E cheguei na João Pessoa. Aí veio um táxi, um carro francês, Renault, daqueles antigões, pequenininho. Né? Aí me toquei pro hotel, só que eu estava fedorento. Eu tinha uma caatinga. Devia ser muito calor lá, né? Mas não era o calor, era o medo, né? O medo. Aí eu fui para... Primeira coisa, fui para debaixo do chuveiro, fiquei passando 10 vezes sabonete para tirar aquela caatinga, né? Que era aquele suor da tensão, né? Do medo. Aí, no dia seguinte, então, comecei a minha ronda para escolher saber como é que eu ia me... Quando o senhor foi na embaixada lá, se identificou como jornalista? Claro, claro. E aí, como é que os americanos disseram? Receberam como normal. Me disseram que eu procurasse, toda vez que eu procurasse, apresentasse aquele cartãozinho, que eu ia ser atendido. Tá bom. Então, no dia seguinte, a primeira coisa que eu quis fazer foi conhecer o lugar onde todos os dias haveria o briefing, às 5 da tarde, em que os americanos e os sul-coreanos fariam uma descrição daquilo que estava acontecendo no dia, onde houve um tiroteio, onde houve um bombardeio, onde houve isso, houve aquilo, mortes, etc. Aí eu fui o primeiro briefing e fiquei impressionado, porque naquela época não era tempo de combate, de grandes combates entre tropas, entre guerrilheiros e tropas. Era tudo na base da guerrilha, da emboscada. Né? Então, o briefing era, descobrimos um túnel assim assado, com 3 bolsas de arroz, mais material cirúrgico, etc. Como é que os Vietcong se comportavam? Milenarmente, eles combatiam os invasores, cavando túneis e se escondiam nesses túneis. Era tanto que quando os chineses invadiam o Vietnã, há 500, 600 anos atrás, e descobriam os túneis, eram emboscados pelos túneis, os chineses apelidaram os vietnamitas de toupeiras.
isto é, um grande ratão, assim, né? Topeira. Então, o briefing era cômico até. E os jornalistas que estavam lá faziam graça daquilo na conversa com eles e com os americanos, os porta-vozes. Eles davam risada. Não, mas só 3 bolsas de arroz. Meio da gozação, assim. Agora, eu não voltei mais lá no briefing, né? Eu não volto aqui mais para ouvir essas lorotas. E aí, o jornal sabia que o senhor conseguiu chegar lá? O senhor mandou informação? Sim, sim. Tanto que eu já tive que pedir um reforço de $300, porque naquela altura eu já tinha gastado bastante do travel check, né? E me mandaram mais $300. E daí, quantos dias o senhor ficou lá no total e como é que foi fazer 14 a cobertura? dias. 14 dias. Então era o seguinte, eu queria, por exemplo, sobrevoar o rio Mekong, né, o principal rio do Vietnã. Então eu tinha que ir no serviço de imprensa e dizia, eu quero ir assim, assim. Aí eles faziam uma consulta sobre onde é que estava dando rolo, onde é que tinha possibilidade de emboscada, não tinha, isso, aquilo, e eles te respondiam. Nós estamos liberando para os jornalistas a região, essa que fica aqui em tal lugar, assim, assim, e as outras estão interditadas. O senhor, se quiser, então, amanhã, às 5 da manhã, o senhor se apresenta na embaixada, na base aérea de Da Nang. Não, Da Nang não, é outra. Da Nang foi outra. O senhor se apresente na base aérea, que tem um helicóptero à sua disposição. Muito bem. Outro dia, de madrugada, eu ia para lá, chegava lá, o helicóptero estava me esperando com os soldados já sentados com as metralhadoras apontando para o chão. Né? Me apresentava, me identificava, tinha acesso ao helicóptero, e então ia para aquela zona que eles autorizavam a ida. E aí me deixava lá e tinha gente me esperando, aí já me avisavam, seu retorno a Saigon será tantas horas para o avião da Air América, que depois eu vinha saber que era um avião, que era uma empresa de transporte criada pela CIA. Então, quando descia do helicóptero, tinha um funcionário que pegava um detetor de minas e, antes de botar o pé no chão, ele passava aquele detetor de minas ali para verificar se não tinha nenhuma mina te esperando, né? O tempo todo junto com os americanos? Como? O tempo todo o senhor ficou junto com os americanos ou Sim, podia sim, com um assessor, um jornalista, suponho eu, jornalista, né? Funcionário americano. Então, isso que parecia assim uma coisa exagerada, se comprovou que era muito, muito necessário, que o jornalista que foi depois, um ano depois da realidade, né? Ele perdeu uma perna porque... O Hamilton? Ele resolveu
ele viu alguma coisa que tinha que ser fotografada e conhecida, né? E acabou pisando numa mina e deixou uma perna lá. Né? O senhor podia fotografar? Eles deixavam o senhor fotografar? Sim, antes de embarcar, eu fiz um fotógrafo da Zero Hora, muito famoso, Lemir Martins, que depois foi com o Falcão para Roma, né? Passou 2 dias me ensinando a manejar a máquina e onde que era, o que era fotografável e o que não era. Qual era a melhor pose, melhor ângulo, etc, etc. E lá com os americanos davam algum direcionamento assim, tipo, isso aqui o senhor pode fotografar, isso aqui o senhor pode botar? Não. Era livre? Não, livre. O senhor foi nos hospitais de campanha, visitou essas coisas? Sim, o hospital que até hoje me deixa alterado. E tinha um barco. Deixa como, senhor? Como? Deixa o senhor como? O hospital deixa o senhor como? No centro de Saigon, quando o rio desembocava no porto, né, tinha um navio branco da Cruz Vermelha. E eu resolvi visitar aquele navio. E descobri que aquele era um navio exclusivo para crianças que tinham sido feridas, mutiladas por bombas, por minas, né? Então traziam para aquele navio hospital. E a médica-chefe era uma espanhola. Então, muito simpática e tal. A lembrança não é boa do hospital. E daí ele me explicou que era de crianças e tal, que muitas crianças mutiladas e tal. E conversamos bastante porque eu, criado ali na zona da fronteira, né, e trabalhando depois na fronteira com o Uruguai, eu manejava bem o espanhol. E até ela disse, mas você brasileiro fala espanhol também, com sotaque de Buenos Aires. Né? Digo, não, isso é porque eu escutava muito as rádios de Buenos Aires, mas não tem nada a ver com Buenos Aires. Mas o seu sotaque é buenarense. Porque a gente pegava muitas rádios argentinas na zona de fronteira, Rádio El Mundo. O senhor falava inglês também? É? O senhor falava inglês, francês? Aconteceu uma coisa muito engraçada. Na época, eu tirei até o científico, né? Eu ia fazer vestibular para geologia. Na época, tu tinha francês, os 4 anos de ginásio, mais 1 ano de científico. Né? Assim como tu tinha latim, 4 anos de ginásio. E se tu estudasse no clássico, que era para as humanas, aí tu tinha mais 2 anos de latim. Veja o absurdo, uma língua morta. Né? Então... Sabia se virar no... Eu gostava muito do francês.
né? Mas por força do trabalho, a gente fazia cursinho de inglês, né? O senhor viu assim que a cobertura era suficiente, que já estava na hora de se despedir do Vietnã, e como é que foi assim um apanhado geral assim, do senhor? Que o senhor via motivo naquela guerra, sobre aquilo ali, sobre a crueldade muitas vezes de um com o outro, né? Como é que é um geral assim da sua participação lá? Tu ficavas impressionado com o volume e a intensidade da presença americana, que todo dia chegavam novos contingentes, né? Chegavam aviões e aviões com mais soldados, mais oficiais, mais material. E Saigon era uma cidade inteiramente ocupada por americanos. Então tu ficava imaginando, eles nunca vão perder essa guerra, porque com essa gente, com esses helicópteros, com esses canhões, com esses tanques, como é que os vietnamitas, os Vietcongs vão poder enfrentar? Mas aí a tua imaginação e o teu raciocínio não serviam para nada, porque na hora que os vietnamitas do norte, Vietcongs, resolveram partir para a guerra convencional, foi um horror, né? Eles foram cercando Saigon. Eles começaram com perdas enormes aquele famoso feriado de fim de ano do Vietnã, em que o Vietcong propôs uma trégua de fim de ano. E os americanos toparam a trégua. Tá, tudo bem, então vamos fazer uma trégua para deixar o povo festejar o fim do ano. E exatamente na véspera do fim do ano, eles tinham infiltrado milhares de soldados e atacaram a base aérea americana de Da Nang. Os Vietcongs. O Vietcong. E os americanos se defenderam e repeliram o ataque. Mas foi de tal maneira dantesco o cenário de milhares de combatentes cercando a base, embora eles não tenham tomado a base, que bateu a razão, bateu o raciocínio certo, de que eles iam infiltrar cada vez mais soldados Vietcongs para enfrentar os americanos, e aí não tinha solução. O Vietcong sempre ganharia a guerra, como tinha ganho a guerra dos franceses em 56. 15, 20 anos antes, o Vietcong tinha expulsado os franceses na famosa batalha de Dien Bien Phu. Os franceses escolheram um morro, instalaram as metralhadoras e os canhões, e era selva em volta, e os Vietcong chegaram aos milhares em volta, cercaram, sitiaram o posto francês, depois de muitas batalhas, e venceram. Ocuparam, venceram os franceses. E a mesma coisa estava se repetindo, mas não era ainda o tempo da guerra convencional, era a guerra de guerrilha. Então tu olhava aquilo e disse, mano, os americanos nunca vão sair daí, eles vão aguentar 200 anos. Só que, depois de Da Nang, ali por 68, 69, é o ano que eu fui de 67. Os
Vietcong tinha feito um ataque fantástico contra a embaixada americana, a mesma que eu tinha ido. Eles fizeram um ataque surpresa e ocuparam toda a embaixada, até o terraço, subiram até o terraço de lá e desceram e fugiram. Mas deixaram muito americano morto no caminho e tal, né? E daí esse período do senhor lá, como é que o senhor avalia assim, essa cobertura? Como eu avalio? De tudo que o senhor viu, assim, qual foi assim, a lembrança mais marcante? Bem, o que mais me chocou foram as crianças desse navio hospital, né? E o que mais me tocou foi o fato de que tu vendo tanto americano lá, tanto equipamento, tanta gente, tanto helicóptero, aquela abundância de recursos, de equipamentos, né? Tu ficava perguntando, mas quando é que essa guerra vai acabar? Não vai acabar nunca, porque os americanos vão botando, cada dia eles botam mais gente aqui, eles vão ficar aqui eternamente. Era um raciocínio que não levava em conta o que é realmente uma guerra. E o Vietcong soube fazer essa guerra. Passou da fase da guerrilha para a guerra convencional, e aí não adiantou o americano despejar napalm nas florestas, mutilar criança, aquela foto, né, da menina correndo pelada, né, junto com outras crianças. Né, na época, o Vietcong, o que o Vietcong fazia para infiltrar gente em Saigon? Eles entravam no Camboja e tinha um corredor que eles exploravam e saíam dentro do Vietnã do Sul. Que os americanos chamavam de santuários do Vietcong, que como o Camboja não estava em guerra com os Estados Unidos, era proibido os americanos entrarem lá. O senhor chegou aí no Camboja? Eu estive na cerca de Camboja com o meu acompanhante americano. Ele disse, vamos tomar uma cerveja ali era um povoadinho. Aí fomos tomar cerveja que eu não tomei porque era choca, era uma cerveja quente, né? Aí eu comecei a tomar, não aguentei, deixei para o americano. E aí o americano estava mostrando, sabe, por aqui eles entram e estão livres do nosso ataque. E tinha um vietnamita encostado num palanque da cerca de arame liso, né? Que não tirava os olhos de nós, né? Aí, eu conversando com o americano, volta e meia chulhava era um rapaz de uns 21, 22 anos, encostado ali no palanque. E eu logo percebi que era um olheiro Vietcong, né? Estava ali para controlar o movimento. Né? Mas fiquei cá comigo, digo, não, só vou ficar olhando para ele para ver o que acontece. E enquanto nós estávamos ali, ele continuou naquela pose. Aí eu me dei conta que com aquele
com aquele método de infiltração, o Vietcong estaria sempre incomodando os americanos. Tanto que depois os americanos rasgaram os papéis diplomáticos e invadiram o Camboja para bombardear o tal santuário do Vietcong. Mas era isso, então, era chuva de napalm nos matos, nos bosques, na selva, né? Para desfolhar as árvores, para matar as árvores, para poder enxergar o onde é que o Vietcong se escondia. E, então era isso que tu via. E, de um lado tu acreditava que aquela guerra não ia terminar nunca, do outro lado tu percebia que eles se infiltravam. O que o americano fazia? Como os camponeses do Vietnã apoiavam os guerrilheiros, ou não denunciavam os guerrilheiros, eles resolveram empregar a seguinte tática. Eles construíam fortinhos. Quem estivesse fora do fortim era suspeito. E de lá de cima eles tinham vigilância com pessoal armado, etc. e tal, para fazer fogo caso os guerrilheiros se aproximassem. Mas isso era utópico, não adiantava, porque Eles não começavam a ficar paranoicos, assim, a saber quem era, claro, quem era civil e quem era guerrilheiro? Claro, porque é o seguinte, os agricultores do Vietnã tinham que cuidar das suas lavouras de arroz, porque o Vietnã inteiro é como aqui no Rio Grande do Sul, aqueles banhadais, aquelas plantações, e umas caçapas, Cabana de palha? uma armação de madeira, e lá em cima tem uma tipo de uma rede, de uma bolsa. Então o que eles fazem? Eles baixam aquela armação, aquela bolsa, que é uma rede, para pegar os peixes dos arrozais. Enfim, eles tinham que cuidar daquilo. Então eles ficavam um dia, dois dentro daqueles fortinhos, e daí eles convenciam os americanos que eles tinham que ir para os arrozais para cuidar do arroz, das mudinhas de arroz. Então não dava nada. Ali o Vietcong chegava e combinava, olha, esta noite nós vamos passar por aqui, vocês ficam quietos, não sabem de nada, e até logo. E sumiam. Né? Ou então aprofundavam o túnel que eles tinham. E ali eles tinham até enfermaria para os feridos, caso houvesse ferido, eles tratavam os feridos ali dentro dos túneis. E os agricultores sabiam que tinha túnel ali, era a vista deles que os americanos, os Vietcong estavam fazendo buraco, né? Então não tinha como dar certo esse plano dos fortinhos. E a coisa foi indo que o Vietcong cada vez mandava mais gente e os americanos acabaram naquela fuga humilhante, né? Que se repetiu depois no Afeganistão, as pessoas se pendurando nos aparelhos de aterrissagem dos helicópteros e caindo de lá, né? E os helicópteros superlotados, né? As pessoas agarradas no trem de aterragem e caindo ou na água ou no chão, como foi agora no Afeganistão.
E tanto que quando terminou, quando os americanos se deram conta que não adiantava que lutar e botar bilhões e bilhões de dólares por mês lá, fizeram contagem, 56 mil americanos tinham sido mortos no Vietnã, e nos Estados Unidos todo mundo ia para a rua protestar contra a guerra. Né? Eu perguntei isso até para o senhor sobre se eles orientavam algo pela cobertura, porque eram relatos lá, né? Eles queriam, dentro dos Estados Unidos, que as pessoas apoiassem a causa da guerra, né? E tem relatos de jornalistas americanos que eram censurados para passarem uma imagem positiva da invasão dos Estados Unidos no Vietnã, né? E daí, só que com o tempo, acabou que não tinha mais como, né, esconder que estava morrendo todo mundo. Sim, a guerra foi decidida nos Estados Unidos, pelo povo dos Estados Unidos, que saiu à rua, né? Que era, todos os dias tinha fotografia dos aviões chegando com os cadáveres, né? E essa visão se tornou insuportável para os americanos, sabendo que os seus filhos, seus maridos estavam indo para lá e voltando dentro de caixões de lá. Né? Então, os protestos é que fizeram o Kissinger e o Nixon oferecerem a paz para os vietnamitas, e aí sim terminou a guerra. Né? Daí, voltando ali para o período que o senhor estava lá em 67, o senhor não voltou para o Brasil, né? O senhor foi para um outro combate lá Sim. na região, que é a Guerra dos 6 Dias, né? Sim. A guerra que oficialmente, né, Israel anexou para si, né, tomou territórios da faixa de Gaza, né, territórios palestinos, da Cisjordânia. E aí, como é que o senhor reconheceu do lado do Vietnã esse conflito e decidiu ir para Jerusalém? Porque se a coisa, digamos assim, mais dramática estava do lado de Israel e do Oriente Médio, né? Tinha que ir para lá. Então, me toquei para Tel Aviv. Cheguei lá no sábado, no domingo fui para Jerusalém para me credenciar. Me credenciei e tal, e saí a caminhar, de novo caminhada, eu adoro caminhar. Saí a caminhar e chegou um rapazinho de uns 13, 14 anos. O senhor está precisando de um guia assim, assado e tal? Eu, quanto é que tu cobra? Tanto assim, tal. Então tá bom, vamos caminhar por aqui. Saí eu e o rapazinho, né? De repente, eu parei num espaço aberto, assim, que tinha, e tinha uma armação de madeira e de pedra, assim, e diz o guri, ali é a sepultura de, como era o nome da mulher, uma personagem bíblica, Sara, se não me engano. Aí eu me aproximei fui lá tirar fotografia da sepultura e tal. Era só aquela sepultura. E aí eu vi que tinha uma igreja, assim, né? Uma torre plantada. Aí eu resolvi tirar uma fotografia daquela torre. Eu ergui a máquina, aí começou uma gritaria de uma mulher numa janela, que tinha bem na borda, na fronteira de Jerusalém. E começou aquela chusma de homens me cercando, e o guri
Aí eu não sabia o que estava acontecendo, né? Isso domingo de tarde, antes de explodir a guerra. E aí o guri explicando, não, esse senhor me contatou e tal, tentando conhecer, né? Eles acharam que o senhor era um espião? Já te digo, já te digo. Eu mostrando meu passaporte e tal, e nisso chega um jeep de soldados de Israel. E aí os soldados tranquilizaram, o pessoal, deixa ele conosco, e blá, 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 blá. Aí eu expliquei e tal. Daí eu disse para o soldado, eu estava tirando foto daquela igreja e não sei por que começou uma gritaria. É que eu não tinha me dado conta que eles já tinham instalado ninhos de metralhadora naquela torre da igreja. Na igreja. É. E a mulher que me viu fazer aquilo sabia e começou, botou a boca no trombone, esse é espião árabe, né? E aí o soldado me mandaram, no pictures, no pictures. Aí me liberaram. Aí eu voltei para Jerusalém. Como é que era lá em Jerusalém? Já estava assim, parecia um clima hostil? Como é que o senhor Não, viu Jerusalém? estava normal, estava a cidade com aqueles movimentos e tal, de sempre, né? E tanto que eu até comprei umas lembrancinhas para trazer. E aí voltei de ônibus para Tel Aviv. Quando chegou assim umas 9h30 da noite e tal, apagaram todas as luzes da cidade e os carros só andavam com uma tirinha de luz assim. Estavam com os faróis cobertos, né? E todo mundo cuidadoso, assim. E dali um pouquinho começaram a tocar sirene. Na verdade, era a hora que Israel estava atacando o Egito, a Jordânia, não sei mais quem. E esperava uma retaliação, mas não veio retaliação nenhuma. Isso era um questionamento que eu tive para o senhor, porque na sua cobertura no jornal, o senhor detalhava que os exércitos do Egito, da Síria, pareciam estar bem numerosos e organizados, né? Mas qual motivo eles não conseguiram combater Israel? Então vou te contar um episódio. Os israelenses chamaram jornalistas estrangeiros, botaram um ônibus e se tocaram para o deserto de Negev. E lá fomos nós, né? Chegamos num ponto do deserto de Negev, depois de termos passado pelos beduínos, e tinha as colinas de Golã, as famosas colinas de Golã, de onde são as nascentes do Rio Jordão, que pertenciam à Síria. E os sírios estavam atirando obuses para aquele lado onde nós estávamos. E os obuses caíam uns 500 metros assim, e caíam e incendiavam. Onde eles caíam, abriam um pequeno incêndio, assim, se tivesse alguma vegetação e tal. E nós estávamos ali num grupo com tenentes e capitães de Israel. Daí eu disse para um tenente,
se os sírios que estavam nos olhando de cima, né, das montanhas, mexerem meio milímetro na regulagem dos canhões, esses ubus vão cair em cima de nós aqui. Aí o tenente de avisar, não vão não. Digo, mas como é que você sabe que não? Ah, que horas são aí? Eram 10 para as 2. Dizer assim, às 2 horas vai cessar o bombardeio. Eu fiquei olhando como é que ele sabia que às 2 horas ia cessar o bombardeio. E os ubus continuavam caindo, né? Mas caíam sempre no mesmo lugar. Daí ele explicou, às 2 horas cessam os combates por parte dos sírios, eles vão almoçar e não vão voltar mais a atirar. Aí eu digo, ele está me contando, como é que ele sabe disso? Né? Quando chegou 2 horas, os ubuteiros silenciaram, os ubutos deixaram de cair. Quer dizer, é uma diferença de mentalidade que por mais que eles estivessem armados, como por exemplo, os egípcios tinham caças soviéticos. A base aérea do Cairo era super moderna. O que os israelenses fizeram? Antes que os aviões egípcios se levantassem, eles foram lá e bombardearam a base aérea e acabaram com a força aérea do Egito naquele bombardeio. Quer dizer, é uma diferença de mentalidade, Parecia ser mais organizado militarmente. Sim, e com outra visão das coisas, né? Digamos assim, com uma estratégia ocidental, digamos assim, com todas as manhas, as malícias de uma guerra moderna, avançada, e os árabes com aqueles equipamentos que quase se equivaliam aos de Israel, mas com costumes arcaicos de guerra, de concepção, como esse caso, né, que eu conto. Então, é muito difícil. Mas é como o Darcy Ribeiro dizia, Israel vai ganhar todas as batalhas e perder a guerra. Né? Eles superam sempre o inimigo, o árabe, mas historicamente o lado árabe vai se impor de derrota em derrota os árabes. E o que está acontecendo hoje, os países estão reconhecendo a Palestina, né? Tem 100 e poucas nações que já reconhecem a Palestina, e o Netanyahu manda matar todo mundo, como está matando, que o Lula disse isso, né? Está dizimando, já mataram milhares de crianças, né? E a opinião pública internacional está ficando contra Israel por causa do genocídio. Né? Foi uma guerra, assim, né, que foi fulminante, né? Eles, na cobertura do senhor, o senhor citou que era guerra de um lado só, né? Que Israel ditava as regras do conflito, né? Foi fulminante, assim. E daí, como é que o senhor viu lá, avaliou a cobertura também? Era uma coisa... Israel faz guerra como se fosse um esporte, assim, algo que tem um campeonato, que eles têm que ganhar aquele campeonato, e de fato ganham o campeonato.
em todos os lados que tu olha, assim, tu vê provas da maneira com que eles chegam a brincar naquela guerra. E voltando ao Brasil, né? As minhas pesquisas assim que eu fiz sobre não só gaúchos e brasileiros, mas como jornalistas no geral, que cobriram aquela guerra, muitos se diziam que voltaram traumatizados, né? Que foi difícil retornar. Como é que foi o retorno do senhor para trabalhar aqui no Brasil? Aquele episódio, tanto de Porto Celeste, como do Vietnã, como de Israel, foi algo em comum fora das possibilidades da Zero Hora, que era um jornal pobre, praticamente sem recursos. Então eu voltei, fiz as séries e tal, e voltei ao meu normal de fazer cobertura econômica e tal. E o jornal continua no seu ritmo cotidiano, doméstico, entendeu? Não investiu mais na área. Uma sensação que a gente tem, como a mídia em geral se comporta em relação aos acontecimentos. Claro que mudou muito nos últimos anos, na cobertura, que tu vê agora na cobertura do Oriente Médio, na cobertura da Ucrânia, né? Mas a tendência da mídia em geral é de fazer as coisas assim na superfície, né? A faixa internacional. Por exemplo, vamos pegar o dia a dia. Eu me guio muito no plano exterior por um canal francês, France 24 horas. Então eles passam o dia inteiro apresentando notícias de Israel, da Ucrânia, do Brasil, de todo mundo, da África, que tu não vê nas TVs brasileiras. Né? Quando tu vê, o sujeito está falando da Ucrânia, de onde é que ele está falando? De Lisboa. É ridículo. Né? E isso faz parte da mentalidade fechada do brasileiro, de ignorar os seus vizinhos, né? De não se interessar por... A gente aqui no Brasil, a gente não vê notícias da América do Sul, né? Claro. Uruguai, Argentina, Chile, nossos vizinhos, a gente não sabe praticamente nada do que está acontecendo. Claro. Eu vou dar só um exemplo. Só um exemplo em relação ao Brasil e Uruguai. Quando a Frente Ampla ganhou a primeira eleição depois da ditadura, uruguaios da Zona Sul, de Pelotas principalmente, se organizaram para ir assistir a posse do novo presidente do Uruguai, da Frente Ampla. E, claro, nas redações surgiu a seguinte questão: vamos cobrir a posse do fulano de tal. Não vamos. Não vamos. Isso aí o senhor estava na Zero Hora? Não, foi agora, uns 10 anos atrás, né? Que acabou morrendo faz pouco tempo, esse presidente que tinha ganho a eleição. Né? Sabe? Então,
Zero Hora não mandou ninguém. Um jornalista da Zero Hora de Pelotas, soube dessa excursão que os uruguaios iam fazer a Montevidéu e foi lá e pediu uma vaga para ele no ônibus, para ele cobrir, ele pessoalmente. E foi junto com os uruguaios de Pelotas. Mas tu concebe um fato desse, um fato relevante acontecendo a 1.000 quilômetros de Porto Alegre, não chega nem a 1.000, e tu não mandar ninguém lá para cumprir o que está acontecendo. Tocando nesse assunto também, foi acho que meio que isso, um dos motivos do senhor ter saído o pedido de desligamento da Zero Hora, né? Que não quiseram publicar um texto do senhor, estava mudando a editoria do jornal. Como é que sabe disso? Pesquisei sobre o senhor. Mas completando o tópico Uruguai, durante a ditadura a gente conseguiu ligações subterrâneas com a esquerda uruguaia, e nós sempre estamos publicando alguma coisa do Uruguai do lado contra os milicos, né? Contra os milicos. Aí a gente conseguia um bom repertório de notícias sobre o Uruguai e escrevíamos sobre isso. Aí quando a democracia volta e fica fácil fazer as coberturas, o jornal desiste. Não, claro que não. O que acontece? Ideologicamente, a Zero Hora não tem interesse em cobrir a vitória da esquerda no Uruguai. Então não manda ninguém. Ora, se esse argumento que se vai usar no caso meu com a Zero Hora foi que tinha surgido o acampamento de Encruzilhada Natalina dos agricultores sem terra. E eu estava fazendo uma viagem e dedicaram ao acampamento. O que vocês estão fazendo aqui? Não, porque por isso. Eu digo, é comigo. E fiquei uma semana lá, dando notícias do acampamento. Que ano era, o senhor lembra? O ano o senhor lembra? 81. O primeiro acampamento do MST. Não existia, aí que tá, foi bom tu falar. O MST não existia ainda. O MST só vai existir 2, 3 anos depois. Mas com aquela cobertura diária, massiva, que a gente fazia lá de Encruzilhada, possibilitou a sociedade se organizar e apoiar os agricultores. E todas as medidas que o governo tomou para desmontar o acampamento fracassaram. E aí o governo resolveu mandar para cá o matador dos guerrilheiros da Amazônia, o coronel Curió, morreu aí faz um ano e pouco. Curió era um dos caras que derrotou a guerrilha do Araguaia, do PCdoB, que eles matavam os guerrilheiros e penduravam no trem de terra dos helicópteros, sobrevoavam a floresta com aquele cadáver balançando, amarrado pelos pés. Então, mandou o famoso Curió, que era um dos chefes da contra-guerrilha,
desmontar o acampamento. E eu fazia 2 vezes por semana um texto para a página 2 da Zero Hora. Aí escrevi, bem-vindo, Coronel Curió. O senhor vai acampar junto dos agricultores, assim assado, que estão ali desde tanto, tanto. Eles querem terra, Coronel Curió. Eles não querem bagunça, eles querem terra. E estão esperando providências do governo para terem terra. E fui indo, e fui indo. Quando eu abro o jornal no dia seguinte, não saiu o meu artigo. Aí eu fui para o editor-chefe, não deu para publicar. Não deu, não. Então vamos fazer o seguinte, eu não escrevo mais, mas vou continuar trabalhando aqui, porque eu era editor de produção, era o chefe dos chefes de reportagem. Tinha 3 chefes de reportagem e eu coordenava os 3. Né? Então, eu vou continuar trabalhando, tu sabe que eu vou, mas eu quero, vocês vão me liberar o fundo de garantia, que eu vou embora daqui. Eu não posso trabalhar desse jeito. Ah, tu não vai embora? Não sei, vou embora. Depois até o Maurício me chamou para me dizer que eu não ia embora. Maurício Sirotsky? Eu vou embora, sim. Ele não queria que o senhor saísse? No dia que eu marquei a data que eu ia sair, dia 31 de dezembro. Mas o dia 31 era domingo. Então eu resolvi esvaziar minhas gavetas lá, minhas armarinhas, no sábado, dia 30. Aí quando eu voltei para casa, tinha um envelopinho do Maurício, agradecendo o trabalho meu dentro da Zero Hora e dizendo que a hora que eu quisesse voltar, as portas da RBS continuavam abertas. Mas lá nesse período, né, a gente já pode ir vendo uma mudança da editoria do jornal, né, sendo mais neutra para a direita, né, sendo não mandar um correspondente para cobrir a posse do presidente do Uruguai, ou não querer denunciar, né, o movimento dos agricultores querendo terra no Rio Grande do Sul, né? Porque a Zero Hora, no caso, a gente tem que não perder o fio da meada. A Zero Hora era um jornal popular, herança da última hora. Então a gente trabalhava muito as questões populares. E com isso o jornal foi crescendo, né? E acabou ultrapassando os jornais da Caldas Júnior. Só que aconteceu, toda a imprensa gráfica de papel, junto com a eletrônica, abandonou o jornalismo popular e partiu para o jornalismo de elite, a fazer o jornal só para a elite, com os assuntos da elite. Os pequenos, os jornais provincianos e os grandes jornais, jornalões do Rio e São Paulo. E a Zero Hora, até meio tardiamente, entrou nesse processo de elitização, né? Que pressupõe uma pauta conservadora, né? Destinada à classe média alta e ao burguês.
Então é isso. Então a imprensa brasileira hoje está elitizando. O senhor está com quantos anos, seu colega? Como? O senhor está com quantos anos? 8,5. 8,5. Foram quantos de carreira? Foram quantos anos de carreira? Bom, eu comecei em 60, né? Mas o senhor não se considera aposentado ainda? Como? O senhor não se considera, assim, aposentado oficialmente da carreira? Eu vi, o senhor publicou um texto ano passado da Matinal. Eu estava sempre fazendo alguma coisa. Até uns 3 anos atrás aí comecei a ter problemas de saúde. Mas 62.000 dá 40. Mais 20 dá 60. Eu tenho a idade profissional praticamente da 0 hora. Eu tenho 55 anos. 4 anos a mais que a 0 hora. A 0 hora é de 4 de maio de 64. Eu sou de 21 de abril de 60. 21 de abril é o meu feriado nacional, é 21 de abril. Todo 21 de abril eu Tiradentes? comemoro o meu aniversário profissional. E como é que o senhor visualiza assim o jornalismo hoje em dia, esse jornalismo moderno, as coberturas, sendo aqui do Rio Grande do Sul, de uma forma geral, assim, como é que o senhor vê o jornalismo hoje em dia? E nesse meio, eu pergunto, né, nesse meio turbulento, né, que hoje em dia nada mudou do seu tempo, né, só mudou o jeito de fazer guerra, né? Os países seguem fazendo guerra, invadindo uns os outros. Agora temos aí o Trump, que, né, ameaça o tempo todo, agora virou pro lado do Brasil. Como é que o senhor vê esse cenário e o jornalismo? Bom, tem 2 ângulos pelos quais tudo é obrigatoriamente tem que olhar. O primeiro, o papel tradicional da mídia, que foi sempre capitaneado pelo jornalismo gráfico, pelos jornais. Até que surgiu o rádio, surgiu a televisão e tal, e aí o jornalismo gráfico foi se reconfigurando. Foi se reconfigurando como? Ele passou a se angular, a se guiar, se orientar pelo fornecimento de sugestões de ideias para os demais veículos. O jornalismo de rádio e de televisão é feito com base no jornalismo gráfico. Então, o jornalismo gráfico começou a se aperfeiçoar, a se elitizar para servir de fonte ideológica do jornalismo em geral, quando, na verdade, a linguagem do jornalismo rádio, do jornalismo TV, devia ser diferente. Até porque se tu quiser abrir um jornal amanhã, graficamente, tu registra ele onde tem que registrar e é tudo contigo. A rádio e televisão é concessão pública. Né? Isso obriga o rádio e a televisão a serem mais abertos que o jornalismo gráfico. Que o patrão do jornalismo gráfico publica o que ele quiser e o que não quiser ele bota fora e bota o dedo no nariz de quem achar que estava ruim para dizer, então vai fazer o teu jornal, esse aqui é meu e ninguém bota a mão. Esse é o papel, isso é a visão dos proprietários do jornalismo gráfico, dos jornais.
eles são os donos exclusivos da verdade. Eles escolhem a verdade que o público tem que engolir, né? E o jornalismo de rádio e televisão vai atrás do jornalismo gráfico, né? Se abastece nele, quando não, quando ele devia ter ângulos diferentes. Aí surgiu a internet e as redes sociais. Elas vieram bagunçar completamente o campo de atuação do jornalismo gráfico. Os jornais estão virando papiros, aquele papel que os egípcios empregavam para escrever suas mensagens, né? Porque é meia dúzia de pessoas que vão ler os jornais. Não há interesse mais em ler jornal, né? Porque as redes têm o seu processo de divulgação diferente, independente da grande mídia. Então, o que acontece? Os jornais estão morrendo, né? Eles têm que se reinventar, e o máximo que eles conseguiram até agora foi de serem fonte de notícia para os demais ramos do jornalismo. Até quando isso vai durar, eu não sei, porque os jornais estão fechando em todo o mundo. Jornais centenários, como o último jornal centenário a fechar no Rio Grande do Sul foi o Diário Popular de Pelotas. Tinha ou quase ou mais de 100 anos, e era um dos orgulhos de Pelotas. E Diário Popular, parece que é o nome dele, e fechou. E existem pequenos jornais, assim, regionais, Passo Fundo, que mais? Santa Maria, né? Acho que não, porque fechou a Razão de lá, que só ficou o diário da RBS. Mas então é isso. E os jornalistas não têm força nenhuma para exigir ideologicamente uma saída para o jornalismo, uma saída política que eu digo social. Quer dizer, o que o jornal tem que dar realmente de notícia, né? Então, a visão de hoje dos donos de jornais é que eles têm que dar aquilo que vai ser lido para influenciar a classe média alta, o público, o público da Bolsa de Valores, dos grandes negócios, das finanças. E o restante do Brasil fica à deriva, né? Ninguém se preocupa com habitação, com a saúde e tal. E ali que eu estava comentando com o senhor, as tensões internacionais, o senhor já me contextualizou um pouco ali, está acompanhando lá no Oriente Médio, né? Mas, e num geral, assim, como é que o senhor avalia que nada mudou, continua a disputa por poder, por território? E, aliás, com mais descaradez, porque havia um certo limite, assim, nas guerras, uma certa, digamos, um certo respeito por determinados valores, normas e setores da população. Agora, o seu Trump está pensando em invadir onde ele acha que pode invadir, se é lá na Dinamarca, se é na Venezuela, se é no Brasil, ele
manda os porta-aviões, os aviões, os caças, estacionar no meio do caminho, espera a ordem dele para bombardear o Irã, bombardear a Venezuela. Daqui uns dias eles estão invadindo as Guianas, sei lá o que, descendo para o Brasil. Né? Então, liberou a porteira, abriu a porteira. Né? Quem tem mais, chora menos, então. Então, essa nova fase está terrível, né? Porque, aos olhos do mundo, eles estão dizimando uma população lá, lá em Gaza, na Palestina. E o mundo, e ninguém pode fazer nada, porque é o Trump e o seu Netanyahu que estão com essa carnificina. Né? E fazer o quê? Não tem o que fazer. É. E esse cenário do Brasil, assim, que, né, que a gente podia estar lutando politicamente, né, por causas importantes para a população, né, como redução de escala de trabalho, outros assuntos que a gente podia estar, e só que eles estão debatendo proteção para eles mesmos, né, nesse exato momento que a gente está fazendo a gravação, que é o deputado não poder ser denunciado, né, o deputado se proteger, né, e eles, o movimento que, digamos, que é pró-Brasil, está levantando bandeira dos Estados Unidos, né, na rua, e num protesto de 7 de setembro. Tem uma coisa que é uma questão oculta nisso aí, embora tu fale, eu falo, mas que enquanto não resolver essa questão, não se consegue nada. É o papel do jornalista. Enquanto a categoria não formar consciência de que ela tem que impor normas, valores a serem obedecidos pelo jornalismo e, portanto, pela política, né? Não vai continuar esse massacre diário de notícias fajutas, equivocadas, mal intencionadas. Isso aí, o jornalismo hoje está virando um escravo branco. Ele tem que fazer tudo, aprender tudo, a lidar com máquinas, a trabalhar. Tu entra para trabalhar na 0 hora, mas daí um pouquinho tu está trabalhando na Gaúcha e tu está trabalhando na televisão e trabalhando 18 horas por dia, mas com salário de um dos veículos só. E tudo isso aconteceu em função dessas transformações da comunicação social. E enquanto os jornalistas não voltarem a ter uma certa capacidade de impor as suas opiniões, e não é no sentido de que tem que ser assim, no sentido de que não, nós temos que respeitar tal e tal coisa. Por exemplo, vamos pegar o caso, só para encerrar o papo, porque isso aí é para falar horas e horas. Vamos pegar o caso no Rio Grande do Sul dos venenos, né, dos agrotóxicos. Chegou um momento que os jornalistas, se aproveitando da situação política, fecharam questão
e começaram a combater os agrotóxicos. Né? A gente tinha sempre uma equipe no interior cobrindo os prejuízos dos agrotóxicos. Claro, o tempo era outro. Nós tínhamos o Lutzenberger, e o Lutzenberger botava o dedo no nariz dos governadores, dos ministros e tal, dizia, está errado isso. E a população escutava o Lutzenberger e ia criando uma massa crítica. Grande protetor do meio ambiente, né, Lutzenberger. E o Rio Grande do Sul se tornou um partido modelar, com legislação própria, de controle do meio ambiente. Né? Tu não podia chegar numa loja e comprar os venenos que tu quisesse se tu não tivesse uma a comprar. Né? Foi um papel fantástico feito pelos jornalistas acima dos interesses da indústria de agrotóxicos. E nós estamos sempre em campo e reforçando isso. Hoje, tu não vê nenhuma referência aos prejuízos dos agrotóxicos. Por quê? Porque a indústria química comprou a mídia. Eles não dão uma linha do problema dos agrotóxicos. Compram com patrocínio, né? Sim, com todos os jeitos que eles têm de cercarem o veículo. Né? Então, o que acontece? A mídia, os jornais principalmente, e os jornalistas criaram um clima favorável ao controle dos agrotóxicos. Porque a categoria se fechou e todas elas tinham a mesma pauta. Isso sumiu, isso tem que ser recuperado. E como é que tu recupera isso? Claro, vamos esperar um novo Lutzenberger, ou vamos criar um novo Lutzenberger, vamos fazer uma aliança nós dentro da empresa e impor um noticiário correto sobre o problema dos agrotóxicos. Então, o jornalista deixou de ter uma certa influência. Que conselho, que dica o senhor dá para quem quer fazer jornalismo e quem está entrando na carreira como jornalista? O que o senhor pode dizer? Em primeiro lugar, tem que se preparar intelectualmente, porque o jornalismo de 40, 50 anos atrás era um tipo de jornalismo heróico, mas ele era deficitário nos textos, na elaboração dos textos e no âmbito, na dimensão dos assuntos. Hoje, os jornalistas estão muito mais preparados em relação ao texto e à dimensão dos assuntos, mas perderam aquela autonomia que eles tinham de sugerir, propor assuntos de interesse geral, realmente de interesse público. Então, e o jornalismo da grande mídia foi se elitizando e essa situação rebaixou o status profissional do jornalismo. Os jornalistas hoje têm muito menos liberdade, muito menos autonomia do que em épocas passadas, inclusive no período autoritário.
E, portanto, a primeira coisa que os jornalistas devem fazer é procurar os seus sindicatos, os seus organismos de classe, para tentarem um consenso, um acordo de atividades políticas que seja comum, um consenso que possibilite tomar iniciativas, porque hoje os sindicatos estão à míngua e sem poder de pressão sobre as empresas, não apenas salarialmente, mas como controlar, como direcionar, como orientar o jornalismo de qualidade, de interesse público, que vai servir à população. Então, eu diria que o primeiro lugar é se politizar e procurar formular uma política de comunicação que faça do jornalismo um instrumento de conscientização da população. É isso. Carlos Alberto Colexa, jornalista aí, lendário do Rio Grande do Sul, né, seu Colexa? Um dos fundadores da Zero Hora, trabalhou em outros veículos, teve o seu próprio jornal, né? E também, primeiro correspondente de guerra gaúcho, né? Foi lá para o outro lado do mundo reportar textos que foram muito importantes e ajudaram a moldar a opinião pública, não só no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil em geral. Agradeço sua participação, seu Colexa. Muito obrigado. Vai em frente.